e a professora Ana Isabel trabalha no cotidiano com isso. Eu confesso para vocês que eu tenho uma certa inveja branca de alguns de vocês, porque entrar no herbário e encontrar com as peças que nós encontramos é algo extremamente emocionante. E aí, nesse sentido, as exicatas de que a gente tanto tem falado, elas são elementos mobilizadores, tanto quanto os documentos que depois, não é, os outros colegas vão falar. Então eu daria a palavra à professora Ana Isabel, a palavra e o lugar, para que ela possa discorrer sobre esse material. Então eu tenho que ir por aqui, talvez? Sim, mas eu vou ficar em pé. Tá. Se a senhora quiser, a senhora sinaliza eu. Muito. Não, eu estou Tudo bem. Tá. Com isto passa. Muito boa tarde a todos. Eu sinto-me aqui um bocadinho peixe fora d'água, porque eu sou bióloga, sou botânica e gostava de me dedicar a tempo inteiro ao Alexandre Rodrigues Ferreira, mas o que é facto é que não consigo, porque também sou professora aqui na vizinha Faculdade de Ciências e, portanto, puxo muitos carrinhos. E, portanto, eu vou-vos falar um bocadinho do herbário do Alexandre Rodrigues Ferreira, portanto, que é o nosso mote hoje, mas iria fazer uma pequena apresentação do herbário, do nosso herbário, portanto, que é o chamado herbário LISU, portanto, de Lisboa Universidade. Portanto, todos os herbários a nível mundial são reconhecidos por um acrónimo e... Já está tudo em ordem? Tá. Ok, obrigada. Está tudo ok. Pronto. Obrigado. Obrigada. Agora com o zaro do rato é que passou. E portanto, a coleção do Alexandre Rodrigues Ferreira é apenas uma das nossas coleções históricas. Portanto, aquilo que eu vou fazer é dar uma panorâmica das coleções e um enfoque especial nas coleções do Alexandre Rodrigues Ferreira. Portanto, o nosso herbário, além das plantas vasculares, portanto, que é onde se situa o do Alexandre, também tem exemplares pertencentes a outros grupos e tem inclusivamente uma coleção daquilo que nós chamamos os objetos naturais, portanto, que são algumas peças, amostras de sementes, de madeiras, portanto, objetos tridimensionais que dificilmente cabem num herbário e muitos deles, portanto, com relação aos exemplares de herbário. Portanto, os briófitos são, vulgarmente as pessoas reconhecem como musgos. Portanto, no nosso herbário existem 70 mil exemplares, mas é tudo material bastante recente, portanto, da segunda metade, na maior parte da segunda metade do século XX, embora tenhamos algumas coleções antigas, como a do Velvich, de que iremos também falar brevemente mais adiante. Depois também temos uma pequeníssima coleção de fungos, portanto, que pode dar exemplares muito bonitos como estes que aqui veem, e também coleções relativamente recentes e da maior parte, portanto, da Península Ibérica. E temos uma coleção de referência de um grupo, portanto, que o grande motor foi o professor Pinto Lopes, que foi diretor do Jardim Botânico nos anos 70 do século XX. Depois temos exemplares de líquens, portanto, que são associações entre um fungo e uma alga. Também temos uma coleção bastante significativa e, em particular, a coleção do professor Tavares, portanto, está ali a minha colega que é a curadora desta parte da coleção e, portanto, que foi um dos maiores especialistas em líquenes do seu tempo e, portanto, tem uma coleção muito importante e considerada uma das melhores a nível mundial.
Finalmente chegamos às plantas vasculares, portanto, são aquelas que eu sempre estudei, temos dois tipos de herbários, portanto, aqueles que estão ativos, ou seja, que estão a crescer todo o tempo, portanto, ou através de colheitas que nós fazemos, ou no âmbito de projetos de investigação, e outros herbários, portanto, nomeadamente o herbário geral, que cresce essencialmente com ofertas e com trocas que nós fazemos com esses herbários, e, portanto, cresce dessa maneira. Isto por oposição aos chamados herbários históricos, portanto, pararam no tempo, portanto, os seus fazedores, se assim se pode dizer, já desapareceram, e evidente que no Brasil está aqui, portanto, o Alexandre Rodrigues Ferreira. Para além destes, temos outros que eu também irei falar um pouco mais adiante, mas, portanto, o mais antigo é, de facto, o do Alexandre Rodrigues Ferreira, portanto, serão exemplares todos colhidos ainda no século XVIII. Os outros botânicos, portanto, desenvolveram a sua atividade, portanto, na transição do século XVIII para o século XIX, e a maior parte das colheitas terão sido feitas já no século XIX. Depois, no que se refere ao herbário de Portugal, portanto, 120 mil exemplares. Tem aqui a imagem de uma espécie que só tem dois locais de ocorrência em Portugal, depois temos, portanto, as coleções fora do nosso país. Portanto, no herbário português temos aqui a rosa, chamada Rosa Albardeira, portanto, tem a coleção do professor António Xavier Pereira Coutinho, que foi quem desenvolveu, em princípio do século XX, o herbário Lisu de forma significativa, mas também temos exemplares de muitos outros coletores, e exemplares colhidos também no âmbito mais recentes e colhidos no âmbito de projetos de investigação, como aquele que foi levado a cabo na zona da barragem do Alqueva, e, portanto, na zona que presentemente já se encontra submersa pela Albufeira. Depois, o chamado herbário geral, portanto, tem coleções de todo o mundo, excluindo as de Portugal continental, as da chamada Macaronésia, portanto, as ilhas Atlânticas, Açores, Madeira e Canárias, e das antigas colónias portuguesas, portanto, que permanecem guardadas, separadas das restantes coleções. Depois, passando agora para as coleções históricas, e aproximamos aqui do nosso foco. Portanto, só a referir aqui algumas datas importantes que têm a ver com o percurso das coleções. Portanto, a fundação do Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda, onde as coleções mais antigas começaram por existir. Depois temos aqui o revés das invasões francesas e, portanto, com a ida para a França, portanto, Paulo Roubo, que a professora Adelina falava há pouco, e, portanto, que depauperou, digamos assim, significativamente a coleção existente do Alexandre Rodrigues Ferreira, não só da parte botânica, que é aquela que eu sei, mas também da parte de todo o restante espólio e acervo, que depois o professor Pedro Casaleiro vos irá com certeza falar. Depois, as coleções de História Natural, a maior parte delas, em 1836, foram levadas para a Academia das Ciências. A maior parte das coleções passou depois para a Escola Politécnica, em 1858, e finalmente, em 1875, vieram para a Politécnica as coleções botânicas. Curiosamente, portanto, as coleções botânicas nunca passaram pela Academia das Ciências, vieram diretamente da ajuda para a Escola Politécnica neste ano de 1875. Portanto, agora vou-vos falar brevemente das diferentes coleções. Portanto, o Vandelli é incontornável, portanto, ele foi chamado a Portugal para colaborar na reforma pombalina da Universidade.
portanto foi o primeiro diretor do Jardim Botânico de Coimbra, depois desempenhou o mesmo papel na Ajuda, foi um dos fundadores da Academia Real das Ciências, portanto correspondeu-se com Linneu e outros filósofos naturais da época e também, portanto, instruiu as viagens filosóficas, portanto, ao Brasil, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e Goa. Falhou aqui. Portanto, a coleção que nós temos conta com mais de 3.000 espécimes, ou cicatas, se assim quisermos chamar, e, portanto, inclui algas, fungos, líquens, musgos, pteridófitos, que são os fetos, gimnospérmicas, que são os pinheiros e afins, e as angiospérmicas, portanto, as plantas com flor. Infelizmente, a proveniência destas cicatas está geralmente omissa e, portanto, muitos dos exemplares terão sido colhidos pelo Vandelli, mas muitos deles, certamente, por outros colaboradores e discípulos. Depois chegamos ao Alexandre Rodrigues Ferreira e, portanto, como já foi dito, escolhido pelo Vandelli para a viagem filosófica ao Brasil, portanto, com acervo em vários pontos do mundo, e, portanto, tem aqui um dos seus exemplares, portanto, um exemplar que é um pipo, portanto, estes exemplares são aqueles que geralmente correspondem a primeiras colheitas de uma determinada espécie e, portanto, cujas descrições científicas se basearam nestes exemplares. Portanto, têm um valor, digamos, acrescido em relação aos restantes exemplares de herbário. E, portanto, na coleção, muitos destes exemplares tipo não estarão ainda sequer identificados, e, portanto, estão identificados, creio que meia dúzia deles, mas com certeza que haverá muitos mais. Portanto, a coleção total são 1.260 exemplares, portanto, a maioria são do Brasil, e, eventualmente, alguns destes exemplares, portanto, também tem que ser estudado, alguns destes exemplares poderão não ser colheitas do próprio Alexandre. Portanto, poderá ter, porque há materiais, portanto, alguns colegas que percebem de flora americana, coisa que eu não domino, dizem que alguns desses exemplares não podem ser dele porque foram colhidos em locais em que ele nunca esteve. E portanto, há também um estudo muito importante a fazer para se determinar, efetivamente, quantos destes é que são, efetivamente, do Alexandre Rodrigues Ferreira. Portanto, aqui têm uma mucuna, portanto, que tem a particularidade, com esta luz não sei muito bem, mas tem aqui uma etiqueta em papel escrita a lápis que diz abril de 1788 e eritrina, portanto, que era o nome que teria à época. Portanto, as flores primitivas seriam vermelhas, mas com o passar do tempo e com as oxidações que por vezes ocorrem, portanto, estão praticamente negras, mas não é essa a sua cor, não seria essa a sua cor original. Depois, em termos de algum detalhe sobre a coleção, portanto, a esmagadora maioria são chamadas plantas com flor, portanto, não estão aqui incluídos 4 exemplares de algas que também fazem parte da coleção. Aqui é um jacarandá, portanto, estão agora em flor em toda a cidade, portanto, também, portanto, depende das cores, há algumas que se mantêm muito boas ao longo do tempo, outras que desaparecem com o passar dos anos. E também tem outra particularidade, portanto, muitas das espécies estão representadas por 2 exemplares. E quando foi feito o chamado registro, portanto, no fundo é o número que todos os exemplares têm, portanto, é uma espécie de número, como se fosse o nosso BI ou o nosso cartão de cidadão, portanto, temos 955 registros,
portanto, mas de qualquer modo, às vezes os duplicados estão registados com um número diferente. Portanto, quando há 2 exemplares da mesma espécie, o segundo exemplar é um duplicado, teoricamente devia ter o mesmo número de registro. E muitas vezes isso não acontece. Portanto, as espécies serão um pouco mais de 600. É o que eu penso neste momento. E depois há um pequeno núcleo de espécies que não está sequer identificada, portanto não se sabe qual é a espécie nem qual é o género e às vezes nem mesmo a família. Depois, alguns outros exemplares, portanto também há aqui um outro problema, portanto é que estas etiquetas não são com certeza as etiquetas primitivas, porque já têm no cabeçalho a Escola Politécnica, portanto, que só foi criada em 1837. E a secção botânica mais tarde ainda. E portanto, estas etiquetas, a maior parte dos exemplares tem uma etiqueta deste tipo, que tem todos a mesma, tem este número, que eu também ainda não sei exatamente a que é que corresponde, quem é que o aplicou, tem o nome, e depois diz aqui que é o herbário do Alexandre Rodrigues Ferreira, e tem todos a mesma data, 1784, Brasil. Portanto, também é mais um aspecto a esclarecer nestas coleções. E alguns, portanto, têm, por vezes, uma etiqueta, portanto, isto é explicar, portanto, isto é uma passiflora, portanto, um maracujá, e, portanto, a explicar aqui algumas das suas características. Aqui é um outro exemplo, portanto, umas sacas de silícia, também com o mesmo tipo de etiqueta. Depois, algumas dos exemplares, por exemplo, aqui, portanto, os vermelhos conseguem se manter muito mais tempo com o passar dos anos, e, portanto, aqui nesta hipomeia, portanto, é do grupo da batata doce. Portanto, já tem uma etiqueta mais recente de uma revisão feita, neste caso, em 1950, e tem também aqui, alguns exemplares têm também uma pequena etiqueta, possivelmente esta etiqueta é que corresponderá a uma etiqueta colocada eventualmente pelo Alexandre Rodrigues Ferreira no momento da colheita, mas também é um caso a explorar. Aqui têm um bambu e esqueci de referir aqui, vou voltar um bocadinho atrás, esqueci aqui de referir. E depois ainda há alguns exemplares que têm uma etiqueta ainda diferente, em que a data foi corrigida, puseram inicialmente a data de 1874 e depois foi alterada para 1784, que é o correto, e portanto pensa-se, com base nestes exemplares que têm esta etiqueta, que corresponderão a duplicados que foram eventualmente enviados para Kew, portanto para o Jardim Botânico de Kew em Inglaterra, eventualmente pelo conde Ficalho, portanto no final do século XIX, mas também é mais um aspecto da coleção que deverá ser estudado e esclarecido. Depois, agora uma breve palavra, portanto, às nossas restantes coleções históricas, portanto, a do Félix de Avelar Brutero, que sucedeu a Vandelli, tanto no Jardim Botânico de Coimbra como no Jardim Botânico da Ajuda, e que tem uma importância grande na botânica portuguesa, porque foi ele que publicou a primeira flora de Portugal em 1804. E, portanto, um bocadinho a contragosto, porque ele dizia que ainda não tinha estudado tudo o que devia, mas o conde de Hofmannsegg e o Link também andavam em Portugal na tentativa e na ideia de fazerem uma flora do nosso país, e, portanto, ele foi apressado a publicar a sua flora. Portanto, o Hofmannsegg só publicou em 1807 e nunca a chegou a concluir. Mas também é uma obra magnífica, portanto, com ilustrações de grande qualidade. Tem aqui um exemplo de uma genista, do
seu herbário, portanto, aqui com a indicação da espécie e o nome vulgar em português. Depois também é uma coleção que inclui alguns tipos, mas é uma coleção relativamente pequena, não chegam a 340 exemplares, e em que a maioria são de plantas cultivadas na ajuda. Infelizmente, as coleções botânicas que estiveram na base da elaboração da sua flora perderam-se em Coimbra, portanto há várias justificações para isso, mas não se sabe ao certo o que lhes terá acontecido. E tem aqui um exemplar lindíssimo de um narciso. E também tem, portanto, alguns exemplares tipo. Depois, a outra coleção é do Francisco Valorado, que foi aluno de Brotero, portanto, correspondeu-se muito com o próprio Brotero, e, além disso, portanto, muitos dos exemplares têm escrito Vera pela letra do Brotero, portanto, quer dizer que o Brotero as analisou e confirmou as identificações feitas pelo Valorado. Portanto, é uma coleção de mais de 1.300 exemplares, tem algumas plantas cultivadas e, portanto, das coleções históricas, cientificamente é a mais interessante porque é a mais extensamente anotada e, portanto, tem esse interesse acrescido. Finalmente, temos que falar também no Velvich, embora seja um pouco mais recente, mas, portanto, ele era austríaco, veio para Portugal, portanto, com a ideia de ir explorar os Açores. Portanto, essa viagem foi-se adiando sistematicamente e acabou por ser incumbido de uma viagem, portanto, passou uma data de anos em Portugal, também trabalhou na ajuda, também trabalhou para o Duque de Palmela, porque ele dizia que o Estado português era mal pago. E, portanto, a sua maior coleção, portanto, foi feita em Angola. Portanto, é uma coleção que tem mais de 4.000 exemplares tipo, mas foi uma coleção que ele, quando voltou de Angola, achou que em Portugal não tinha as condições para estudar as coleções e, portanto, foi com elas para Londres, para o British Museum, e depois dispôs dela em testamento como se fossem suas, portanto, não eram, e, portanto, isso implicou um processo diplomático, portanto, para recuperar a coleção, e, portanto, chegou-se a um acordo, portanto, a coleção foi, portanto, tinha felizmente muitos duplicados, portanto, uma parte da coleção, portanto, as duas principais coleções atuais, uma é que está em Lisboa, a outra é que está no British Museum, e com outras coleções, outras subcoleções, digamos assim, espalhadas por Kew, por Coimbra, por Geneve, Paris, Berlim, Alexandria, São Petersburgo, Copenhaga e Melbourne. E, portanto, também é uma coleção muito importante e com a maior parte dos exemplares, portanto, tem muitas anotações. Portanto, este próprio exemplar, portanto, isto é um algodoeiro, tem várias etiquetas, às vezes até sobrepostas, que aqui não estão mostradas. Portanto, a coleção angolana são cerca de 15.000 exemplares e, portanto, é a coleção mais rica do ponto de vista dos tipos. E, finalmente, portanto, e é a principal, ainda bem que falou nisso, a principal descoberta do Velvich, portanto, foi a chamada Tumboa, portanto, ele chamou, não foi ele que lhe chamou o Velvich, portanto, chamou-lhe a Tumboa, não me lembro agora o segundo nome, o designativo específico, e, portanto, que é uma espécie, portanto, é do grupo das gimnospermicas, portanto, é mais próxima dos pinheiros e das araucárias, como eu costumo dizer, portanto, que produz pinhas, e é uma planta que só existe no deserto do Namibe, e, portanto, tem duas folhas de crescimento contínuo,
e em vez de ser um crescimento apical, portanto, na extremidade do caule, é um crescimento que vai para os lados e, portanto, é uma espécie de um cogumelo invertido com duas folhas de crescimento contínuo e, portanto, consegue sobreviver numa faixa mais ou menos costeira, portanto, beneficiando da corrente fria que passa ao largo desse deserto e que permite que haja condensações e, portanto, é através dessas condensações que a planta consegue obter água para se manter naquele ambiente inóspito. As colheitas que ele fez em Portugal antes de ir para Angola também incluem alguns tipos, mas não tantos como o herbário de Angola e portanto, aqui está um número determinado que eu estimo em cerca de 3.000 exemplares, mas como estão guardados juntos com as coleções de Portugal, tenho dificuldade, portanto, em avançar com um número mais aproximado da realidade. E inclui exemplares lindíssimos de algas, como esta alga vermelha, portanto, com 150 anos, e que ainda mantém as suas cores quase originais. E para terminar, mais duas imagens do herbário do Alexandre Rodrigues Ferreira. Muito obrigada pela vossa atenção. Bom, a professora Ana Isabel Dias Corrêa é professora auxiliar do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é curadora de plantas vasculares do herbário Lisu. O herbário tem várias seções, ela toma conta dessa parte. A gente queria já agradecer muito a participação da professora Ana e a acolhida que ela tem nos dado e, com certeza, contamos com ela para os desdobramentos do que a gente possa ter como cooperação mais para frente.